Estamos de volta com o G4 e agora temos um convidado especial nesse G4 de hoje. Vamos bater um papo com o Fábio Motta, presidente do Vitória. O Vitória subiu da Série B em 2023 para 2024, flertou ali com a parte de baixo da tabela, mas uma campanha muito legal, digna. O Vitória permanece na primeira divisão e já tem tentando voos mais altos aí. Estou aqui com o Fábio Motta. Fábio, muito obrigado pela participação, por estar aqui com a gente hoje. Muito boa tarde. Parabéns pela campanha muito legal do Vitória nessa sua volta à primeira divisão. E já faço uma pergunta que interessa a muitos torcedores aqui de São Paulo. O Vitória vai mais forte no mercado e está negociando com o Wellington Rato. Como está essa negociação? Boa tarde. Deu uma travadinha nele. Travou o presidente do Vitória. Travou. Na primeira, hein? Agora acho que vai voltar. Voltou. Será que ele ouviu? Ouvi só o início da pergunta. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, a gente queria saber, o torcedor São Paulino que está apavorado aqui, quer saber se o Wellington Rato está indo para o Vitória, porque o Vitória agora vai mais forte no mercado depois dessa campanha muito legal esse ano na primeira divisão. É verdade. A gente, 2 anos, saiu da Série C para a Sul-Americana, da C fomos para a B, fomos campeão da B e conseguimos o objetivo desse ano, que era classificar para a Sul-Americana. É muito para o clube já participou de outras competições internacionais, porém, eram competições de mata-mata. Pela primeira vez a gente vai participar do campeonato mesmo, são 100 jogos na primeira fase, isso é bom que a gente leva a imagem do clube e o nome do clube para fora do país. E a gente está tentando reforçar, temos objetivos maiores para esse ano. Vamos brigar aí por uma vaga da Libertadores. A ideia é brigar pelo título da Sul-Americana. E como a gente vai participar de 5 competições, aqui a gente vai participar do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste. É competição essa que o Vitória é o maior campeão e a gente pretende entrar forte na Copa do Nordeste. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Então a gente pretende fazer um elenco maior, 3 jogadores por posições. E o Vitória tem interesse no Wellington Rato. Estamos conversando com o São Paulo, clube com o qual a gente tem uma boa relação. Tudo bem? Boa tarde, Paulo Massini por aqui. Existe um movimento, agora que o Fluminense está fazendo um movimento para se tornar SAF, está complicado. Muitos clubes estão indo para a SAF em dificuldade, né? O Vasco foi lá atrás, o Botafogo foi lá atrás. Cruzeiro. O Cruzeiro. E não estão pensando nesse modelo em ter um parceiro e não um dono para socorrer o clube. A pergunta que eu faço o Vitória, como está? Você pensa nisso? Você acha que isso pode ser um caminho dentro dessa estrutura que você tem aí, que é maravilhosa, né? E acho que esse é um chamariz maravilhoso. Eu sempre falo aqui, viu, presidente, que os clubes do Nordeste, do Norte, eles têm uma capacidade hoje de revelar jogador que é maior que a nossa no Sul, porque aqui só tem prédio. E aí tem espaço para o menino jogar, para se desenvolver, sabe? Então, eu faço a pergunta nesse sentido. É possível pensar num Vitória saudável com um parceiro, né? Uma pessoa que seja, pode ser SAF, pode ser dona, mas com uma situação diferente? Possível mas eu acho que tem que ter o tempo certo e o parceiro certo, tá? Eu acho que a SAF, de uma maneira geral, ela não quer dizer que resolve os problemas. Temos alguns exemplos aí, você colocou bem aí, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, viraram SAF, porque eu virava ou fechava as portas. Isso. O Cruzeiro já está no segundo dono, o Vasco chegou um grupo, comprou o Vasco, deixou uma infinidade de dívidas e foi embora. Nós temos um problema sério no país, nós não temos o fair play financeiro, não existem regras financeiras para a gestão do futebol. Infelizmente, o futebol no Brasil é uma terra sem lei, então você corre risco muito grande de chegar um grupo aventureiro, comprar a instituição centenária, com toda a sua história, e ir embora e aconteceu com o Vasco. Então tem que ter muito cuidado com a questão da SAF. Eu não sou contra a SAF, eu defendo o modelo de SAF, onde a associação fique sendo majoritário, tipo 51, 49, 50 e por aí vai. Essa é a minha defesa aqui. Nós contratamos o André Sica, que é um dos melhores escritórios em relação a SAF, estamos fazendo, estudando, pensando no nosso modelo, mas para ter SAF você precisa ter o parceiro ideal, que não é fácil, o parceiro verdadeiro ideal, certo? E você precisa estar pronto.
O Vitória, eu assumi devendo 400 milhões, hoje caiu para 180, nós revigoramos o patrimônio, aumentamos. A gente tem algumas conclusões de obras para fazer até o 2025. Acho que a partir daí tem que abrir a discussão. Mas SAF não é resultado na atividade, por exemplo, se você for para o campo do futebol, se você pegar as 6 equipes que foram direto para a Libertadores, apenas o Botafogo é SAF. SAF não quer dizer que é a solução dos problemas em campo. O Bragantino, que é uma instituição sólida, séria, se livrou do rebaixamento na última rodada e é uma espécie de SAF. O Curitiba está 2 anos na Série B e é SAF. Então, o próprio Bahia, que fez um investimento monstruoso no ano passado, se livrou na última rodada e esse ano foi para a pré-Libertadores. Então, não quer dizer que a SAF é a solução dos problemas. Ou seja, a gente vê o horizonte da SAF, mas comedido e com calma. Perfeito. Presidente, tem especulação, essa época é muito difícil, né? Estando com você aqui na tela, é bom a gente já perguntar direto para saber a real. Existe interesse do Vitória no Rony? Não. Ok. E a situação, vocês tiveram, o time teve um dos artilheiros do campeonato. Isso é uma coisa também, não é qualquer coisa, né? Dentro dos poderosos do futebol brasileiro, ter o Alejandro como um dos artilheiros do campeonato. Existe alguma possibilidade de permanência ou a valorização, o fato de ele pertencer ao Red Bull Bragantino e tal, ele torna-se um jogador impossível para permanecer no Vitória nesse ano que está começando? Nós recuperamos o Alejandro, né? Mérito dele, mas muito mérito do modelo de jogo de Carpini, que jogou em função do Alejandro. É a primeira vez que o Vitória teve um artilheiro no Campeonato Brasileiro de Série A. Foi importante para o clube, importante para ele. O jogador emprestado tinha uma multa de 60 milhões. Nós não tínhamos como pagar 60 milhões. Estamos conversando com o Bragantino, porém a gente não tem muita esperança, até porque a gente sabe que tem sondagem de fora do país. Mas continuamos conversando, temos uma boa relação, somos da mesma liga, da Libra, Vitória e Bragantino. Temos amigos lá e estamos conversando. Presidente, queria saber prioridades de 25. Você já tem na sua cabeça, montou o planejamento com a comissão. Como você disse, volta a um cenário internacional depois de alguns anos. Ao mesmo tempo tem um brasileiro sempre difícil de Série A. Aí tem a rivalidade local e Copa do Nordeste, que é um absurdo de competitivo. Tudo, o que pensar aí em 25 aí? Qual é a sua decisão com a sua comissão técnica? Como se mudou o calendário em função do Mundial, o Campeonato Baiano começa muito cedo, os jogadores estão voltando dia 8, a gente já tem jogo dia 11. Então, as primeiras rodadas do Campeonato Baiano, a gente vai com o nosso Sub-23. A ideia é essa, a gente ir com o nosso Sub-23. Entre o Baiano e a Copa do Nordeste, esse ano a gente vai dar prioridade à Copa do Nordeste. O ano passado a gente deu prioridade ao Baiano por todo o contexto e por muito tempo o Vitória não ganhava o Campeonato Baiano. Esse ano a gente vai forte para a Copa do Nordeste. Temos a prioridade da Copa Sul-Americana. Nenhum clube do Nordeste foi campeão do torneio internacional. Temos isso na mente, mas é evidente que o principal objetivo é você, além de se manter na Série A, você buscar uma vaga para a Libertadores em 25. Fábio, eu vou repetir, quase que insistir numa pergunta que a gente falou no comecinho ali sobre a questão do Wellington Rato, que está negociando com o Vitória. Está acertado em até que ponto? Se tivesse uma porcentagem hoje, quanto ele está no Vitória? E a ideia de modelo de negócio é ter algum jogador trocando, só dinheiro? Só para a gente entender. Baixou aqui, você está falando de que jogador? Não ouvi, ficou baixo. O mesmo que eu tinha falado antes, o Wellington Rato. Eu queria saber uma porcentagem. Quanto ele está no Vitória hoje? Acho que meio a meio. Estamos conversando bem com o São Paulo. E haverá jogadores assim de troca? É só dinheiro? Qual é o modelo, pelo menos, pensado? Não, o Vitória fez uma proposta de compra do Wellington Rato. A gente está aguardando a resposta do São Paulo. Muito bem. Massini, quer finalizar? Quero sim. Presidente, a gente quando um clube grande vira o ano, o campeonato estadual tem um peso muito grande, né? Então, você trabalhou com o Carpini esse ano, consegue perceber que mesmo que o Vitória perca o Baiano, o campeonato regional, estadual, ele será mantido no cargo? Porque eu acho que isso falta um pouco
um pouco de continuidade para os trabalhos? Nós aqui temos a filosofia de cumprir contratos, tá? A não ser quando o próprio treinador pede. Nosso primeiro treinador aqui foi João Bussi, na Série C, que nos levou para a Série B. Léo Condé, Carpini é o terceiro. Fizemos o contrato com o Carpini até o final do ano e temos a pretensão de ir com o Carpini até o final do ano. Esse ano, quando o Carpini chegou, demorou um pouco para encaixar e para ganhar as partidas, mas nós mantivemos, fizemos diversas reuniões. E a ideia é a gente ter Carpini até dezembro de 25 e, quem sabe, renovar para as próximas temporadas. Carpini sabe que o Vitória é um projeto para ele e o Vitória sabe que Carpini pode ajudar muito no projeto do Vitória, que é voltar a disputar campeonatos importantes. O Vitória é vice-campeão brasileiro, perdeu para o Palmeiras Parmalat, é vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu para o Santos lá do Neymar. A gente sabe que para a gente ficar competitivo, a gente tem que melhorar bastante a nossa base, que por muito tempo estava destruída. Nós estamos reconfigurando a base. Esperamos nos próximos 2 ou 3 anos começar a voltar a ser aquele grande clube formador do Brasil. Estamos investindo muito na base. Para a gente disputar competições nacionais de igual para igual, a gente precisa ter a base. Quando a gente foi vice-campeão brasileiro, tinha 60% da base. Quando a gente foi vice-campeão da Copa do Brasil, também tinha 60% da base. Então, hoje, por exemplo, o Vitória só tem o Lucas Arcanjo da base e a gente teve que montar com outros atletas. Então, estamos focados na base, focados no projeto. O projeto do Vitória é de longo prazo, mas tijolinho a tijolinho, como a gente diz aqui. O orçamento que o Vitória trabalha para o futebol no ano que vem? Orçamento do Vitória Futebol, 140 milhões. 268 orçamento total. A receita prevista... É o quarto menor do brasileiro. Nós já fomos o quarto menor do brasileiro e ficamos em 11º esse ano. É um desafio. Aqui você tem que fazer muito com pouco. Por isso que a gente investiu muito na área da inteligência, do setor de mercado, dos head scouts. Trouxemos jogadores que ninguém conhecia, tipo o Mateuzinho, que hoje está muito assediado, Wagner Leonardo, Lucas Esteves e por aí vai. Eu acho que essa é a missão do Vitória. A receita prevista para fechar 24, quanto é do clube, presidente? A receita? Nós aumentamos em 25% o orçamento de 24 para 25. Você sabe que o orçamento, na verdade, é um planejamento. Você faz e depois você vai conseguir buscar a receita adequada. Então, é um planejamento. O Fluminense tem interesse no Lucas Arcanjo? O Lucas Arcanjo, nós estamos em conversa com o Fluminense, certo? Está evoluindo para um empréstimo remunerado. Muito bem. Presidente Fábio Motta, muitíssimo obrigado pelas informações. O fato de trabalhar com orçamento que é o quarto menor e terminar em 11º lugar, é espetacular o trabalho que o Vitória fez esse ano. Parabéns para você, para a turma toda aí. E bom 2025 para todo mundo aí do Vitória, para toda a comunidade do Vitória. Obrigado a todos vocês aí, fiquem todos com Deus aí. Abraço.